E aí, pessoal, boa noite. Eu acho que vocês já perceberam que eu só consigo gravar as aulas à noite mesmo, aqui em casa, né? Até mesmo por causa dos barulhos e tal, eu acho que fica mais tranquilo, tá? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer agora, a gente vai falar um pouquinho, né? Como a gente já gravei uma aula para vocês falando um pouco sobre proporção, né? Aquelas diretas e inversamente proporcionais. Agora a gente vai entrar numa parte da matemática, tá? Que ela é muito importante, a gente utiliza muito, muito, muito mesmo, tá? Na questão do dia a dia, até mesmo do dia a dia mesmo, tá? Que é o que a gente chama de regra de 3, né? Muita gente, a gente fala assim, a regra de 3 é aquela que a gente responde fazendo o xizinho lá, cruzando e tal, né? É exatamente aquela. Só que aquela é quando a gente tem a plena certeza de que elas são proporcionais, diretamente proporcionais, certo? Que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá? E aí a gente tem dois tipos de regra de 3. A gente tem regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Então vamos lá, pessoal. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados, para que assim descubra o quarto valor. Em outras palavras, pessoal, tá? A regra de 3 permite descobrir um valor não identificado, né? Por meio das outras 3. Tá? Então eu tenho 3 valores, né? Tenho 3, não necessariamente 3 grandezas, tá? Então eu tenho lá 2 grandezas, eu tenho 3 valores dessas 2 grandezas e eu preciso descobrir mais um, tá? E a regra de 3 simples, né? Ela vai ter sempre esse formato. Agora a regra de 3 composta, né? Por sua vez, permite descobrir um valor também. É sempre um valor que a gente quer descobrir, tá, pessoal? Na matemática é impressionante. A gente nunca sabe de nada. A gente sempre quer descobrir alguma coisa. Só que na regra de 3 composta, ela permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos, tá? Então, assim, eu tenho 5 valores e eu quero descobrir o sexto, né? Então, nesse caso, a gente aplica a regra de 3 compostas, tá? Então, olha lá. Só para a gente poder relembrar lá um pouquinho, né? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais quando, né? Se a gente voltar lá, a gente lembra. Se eu pegar um valor, aumentar um valor, significa que o outro também vai aumentar na mesma proporção, certo? Inversamente proporcional é quando uma grandeza, uma aumenta, né? E a outra reduz, né? Então, se eu dobrar um valor, a outra eu tenho que dividir o valor pela mesma, né? Se eu multiplico por 2, eu tenho do outro lado dividir por 2, tá? Se caso vocês tiverem dúvida ainda sobre isso daí, voltem lá na aula de proporcionalidade, assistam a aula novamente, tá? A gente tem alguns outros canais de comunicação, entrem lá no canal de comunicação e põe lá, fala, não entendi, põe mais exemplos, faz mais exemplos, a gente vai dar um jeito de estar, né, apresentando isso para vocês, tudo bem? Dando um jeito de ajudar vocês. Mas isso daqui é de extrema importância, pessoal, tá? Então tem que saber essa questão de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então vamos seguindo, né? Então, olha lá. A gente vai, na verdade, vai direto já para a resolução, né, de alguns exercícios para poder
não tem que ficar com muita questão de definição, essas coisas e tal. Vamos logo para a questão de resolução de exercício. Eu coloco o exercício assim, ó, para vocês. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos, certo? Então, para fazer um bolo, né, de aniversário, a gente utiliza 300 gramas de chocolate. Se a gente for fazer 5, qual a quantidade necessária de chocolate? Né? Quanto que a gente vai ter que gastar de chocolate? Inicialmente, pessoal, é importante agrupar essas grandezas, tá? Então, o que seria agrupar? Eu colocar bolo, né, embaixo do bolo, quantidade de gramas de chocolate, eu colocar embaixo de chocolate, certo? Então, pus lá, montei aqui uma tabelinha para vocês poderem observar lá. Então, eu tenho um bolo, para cada bolo eu uso 300 gramas de chocolate, certo? 5 bolos, o que eu quero descobrir? Quantas gramas, né? Eu vou precisar de chocolate. E aí, repara numa coisa assim, pessoal. Se eu aumentar a quantidade de bolo, o que acontece com a quantidade de chocolate? Ela também vai aumentar, certo? Logo, pessoal, já dá para perceber aí que são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumentar a quantidade de bolo, eu aumento a quantidade de chocolate. Se eu diminuir a quantidade, o tamanho do bolo, eu diminuo a quantidade de chocolate, certo? Então, nesse caso, elas são diretamente proporcionais, certo? Olha lá, nesse caso, x é a nossa incógnita, ou seja, né, é o quarto valor que a gente quer descobrir, certo? Então, a gente vai lá e vai fazer lá agora aquela resolução, ó lá. Só para vocês lembrarem, vou pegar aqui, ó, vou multiplicar um bolo, certo? E vou multiplicar, espera aí, deixa o dedão ficar na frente, fica meio estranho, né? Vamos lá, vou pegar aqui uma caneta e vou fazer assim, ó lá. Um bolo, certo? Vou multiplicar cruzado por x. Vou pegar 5 e vou multiplicar por 300, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira lá. 1x vezes 300 vezes 5. 1x é igual a 300 vezes 5, vai dar 1.500. Logo, eu vou precisar de 1.500 gramas, certo? Ou seja, 1,5 kg, tá? Para fazer aqueles 5 bolos, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aí uma observação, ó lá, como a gente já tinha falado. Note-se que trata-se de um problema com grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumentar a quantidade de bolo, eu tenho que aumentar a quantidade de chocolate na minha receita. Certo? Tranquilo? Então vamos lá passar para a próxima. No exercício 2 ele coloca lá. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade constante de 80 km por hora. Repara que velocidade e o tempo não são as mesmas grandezas, lembra? Tá? Então, né? Isso é bastante importante. Então, vamos lá, vamos continuar. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso? Quanto tempo a Lisa ia gastar se em vez de ela vir a 80 km por hora, ela viesse a 120 km por hora, certo? Então, vamos lá, tá? Vou pensar assim, ó. Quilômetro, eu coloco embaixo de quilômetro. Hora, eu vou colocar embaixo de hora, certo? Então, repara aqui, ó. Ele não aumentou a velocidade, certo? Se eu aumento a minha velocidade aqui, teoricamente, pessoal, isso que é bem óbvio, né? Eu diminuo o tempo, por quê? Porque eu vou vir mais rápido. Então, eu não vou gastar 3 horas, eu vou gastar menos tempo. Repara que quando eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o tempo, né, a ser gasto lá no percurso da viagem. Repara, pessoal, que nesse caso, quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Observe que nesse caso, então, as grandezas são inversamente proporcional, certo? Então, se elas são inversamente proporcional, pessoal, nesse caso, a gente precisa fazer um detalhe, ó.
tá? Eu tenho que trocar uma dessas minhas duas grandezas aqui, ó, de posição. Aquilo que estava embaixo passa para cima, aquilo que estava em cima passa para baixo. E aí a gente resolve que nem a gente resolve normalmente, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu troquei o 120, ó. Lembra? Repara que aqui, ó, o 120 aqui tá em cima, né? E 80 embaixo. No problema inicial, o 120 estava embaixo, ó. Repara, eu troquei eles de posição. Trocando eles de posição, pessoal, tá? Agora a gente aplica aquela regrinha lá de multiplicar eles cruzados, ó lá, ó. 120 vezes x, ó lá, 120 vezes x é igual a 80 vezes 3. 80 vezes 3, 240. Lembra? Eu tenho sempre que deixar, ó lá, ó, eu tenho sempre que deixar a minha incógnita sozinha, ó, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Tá? Eu peguei o 120 e passei o 120 dividindo, tá? 240 dividido por 120, se vocês colocarem na calculadora, vocês vão ver que vai dar 2. Significa, pessoal, que se a Lisa ela aumentar a velocidade dela constante de 80 para 120, ela vai gastar 2 horas para chegar, certo? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver um pouquinho de regra de 3 composta. Compostas é por quê? Porque eu tenho mais de 3 informações, certo? E eu quero sempre descobrir a outra, tá? Então, vamos lá. Coloquei aí um exercício para vocês. Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias. Certo? Para atingir a sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4. Quantas horas terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Ou seja, olha lá, no primeiro momento, ó, ele vai ler 8 livros durante 6 horas em 7 dias, certo? E aí ele muda lá a questão, ele fala assim, ó, que o cara vai ter que continuar lendo lá os mesmos 8 livros, certo? Só que em quantos dias agora? Ó? Ele vai ter que ler em 4 dias. Lembra lá, ó, livro a gente coloca tudo, livro embaixo de livro, hora a gente vai colocar tudo embaixo de hora, dia a gente vai colocar tudo embaixo de dias, certo? Então vamos lá, ó. De novo, porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias, certo? Então, lá, de 7 ele mudou para 4. E aí ele vai fazer uma pergunta. Quantas horas ele terá que estudar por dia para se preparar para o exame? Então, olha lá, lembra? O X é a incógnita, a qual eu preciso... o que eu quero descobrir, tá? E aí, pessoal, a gente, nesse caso aqui, ó, tem um macetezinho para a gente poder resolver, certo? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos ver se está na próxima, né? Olha lá, observe que para diminuir o número de dias, será necessário aumentar o número de horas, certo? Então, pensa assim, ó, eu vou tampar aqui, ó, essa parte dos livros, ó, vai ficar só essa parte aqui, ó. Certo? E aí a gente vai fazer assim, ó. Se eu aumentar aqui, ó, o número, né? Opa, perdão, vamos voltar primeiro lá na outra, lá. Ó lá. Se eu diminuir a quantidade de dias aqui, ó, certo? A gente tá lá lendo um livro. Eu tinha 7 dias para ler um livro, agora eu só tenho 4, né? Se eu diminuo a quantidade de dias, o que acontece com a quantidade de horas que eu vou ter que passar lendo? Teoricamente, eu tenho que aumentar, né? Eu não posso assim, eu não posso... Se eu tenho lá 7 dias para ler um livro, certo? E aí, em vez de 7, passa a ter 4, significa que o tempo que eu ficava lendo esse livro, eu vou ter que aumentar, né? Então, repara que nesse caso aqui, ó, essa hora e dia, eles são
inversamente proporcional. Lembra? Quando é inversamente proporcional, eu tenho que trocar os valores de posição. Aquilo que estava embaixo passa para cima, aquilo que estava em cima passa para baixo, certo? Olha lá, ó. Certo? No caso aqui, pessoal, eu não faço a mesma pergunta para a quantidade de livros. Por quê? Porque independente da quantidade, o número vai ser 8, não vai mudar, certo? Então, ó, repara que agora aqui, ó, como eles eram inversamente proporcionais, certo? Eu troquei eles de posição, lembra? No outro, o 4 estava embaixo, o 7 estava em cima. Nesse, o 4 está em cima e o 7 está para baixo. Por que que eu inverti? Porque eles são grandezas inversamente proporcional. Por quê? Se eu diminuo a quantidade de dias, eu tenho que aumentar a quantidade de horas que eu estou lendo esse livro. Certo? Não é para olhar os valores, tá, pessoal? Porque quando a gente fala a questão de regra de 3, uma das coisas que confundem muito é a gente ficar prestando atenção nos números, né? Então, toda vez que a gente fica prestando só atenção nos números, a gente se esquece de fazer as perguntas, tá? Isso daí é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente chegou lá nessa tabelinha. Como que a gente resolve ela, tá, pessoal? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai copiar o que a gente tem aqui, ó, o 6 e o x, certo? A gente vai montar uma fraçãozinha, 6 dividido por x, certo? E a gente vai colocar de um lado da igualdade e tudo que não tem x, a gente vai pôr do outro lado da igualdade, tá? Então, vamos lá, ó. 6x, né, é igual 8 dividido por 8. E aí, pessoal, ó, quando eu tenho regra de 3 compostas, eu tenho que estar multiplicando os outros valores, tá? Então, é 8 dividido por 8 vezes 4 dividido por 7. Aí eu faço assim, ó. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 7, 56. Certo? E aí, pessoal, repara aqui, ó. Se eu olhar essa fração aqui, ó, tá? Eu consigo reduzir ela. Lembra? Toda fração pode ser uma fração e ela tem que ser uma fração irredutível. Então, se eu dividir tudo por 8, eu vou ter 4 dividido por 7, certo? Então, vamos lá, ó. 6 dividido por x é igual a 4 dividido por 7, certo? Terminando a resolução, a gente vai chegar em 10,5 horas. Logo, ó, o estudante precisará de 10,5 horas por dia durante 4 dias, né? A fim de realizar a leitura dos 8 livros indicados pela professora, tá? E é isso aí, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre regra de 3, simples, regra de 3 composta, tá? Eu vou estar postando no grupo de WhatsApp aí as listas, tá? Eu vou estar gravando durante a semana aí, acredito que logo no comecinho da semana já consigo gravar uma aula que faça lá mais exemplos, né, de regra de 3 composta, né? A gente vai fazendo ela passo a passo, alguns exercícios para ajudar vocês na resolução, certo? Então fica com Deus, um grande abraço, se cuidem da família, cuidem dos entes queridos, cuidem de todo mundo, para que logo a gente esteja junto lá na escola. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até mais!